Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido inúmeros e-mails fazendo sugestões de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. A minha convidada de hoje, professora doutora Franciele Agnit Bucci. Seja bem-vinda, professora. Muitíssimo obrigado, professor Cristiano. É sempre uma alegria voltar ao programa O Tema é Direito. Ele é professora do curso de Direito da Universidade Franciscana. Me fala um pouco sobre isso. O que é ser professor no curso de Direito da Universidade Franciscana? Olha, ser professora no curso de Direito da Universidade Franciscana é uma missão que muito me honra, porque fazer parte desse corpo docente junto a grandes professores como tu, professor Cristiano, e a tantos outros, é uma honra e uma alegria imensa. Temos também um corpo discente que, apesar de nós não estarmos nos vendo presencialmente, essa semipresencialidade tem sido também algo que estamos aí descobrindo dia após dia com muita eficiência de todos os colegas. Falar sobre isso, né? Nós realmente temos um grupo de professoras e professores diferenciado neste curso. Isso me orgulha muito. Chego a me arrepiar falando nisso, professora. Falando bem sério mesmo. É um grupo diferenciado, um grupo invulgar, um grupo sério, um grupo protagonista. E tão protagonista quanto são os nossos alunos, né? Como realmente, assim, nós somos privilegiados por poder trabalhar com alunos tão diferenciados, interessados. Isso é bastante satisfatório, né, em vários sentidos. Professora, queria te ouvir um pouquinho sobre o estado da arte do direito ambiental brasileiro. O que é possível falar sobre isso? Sei que tu é uma expert na questão dos desastres ambientais, teve a oportunidade em loco, lá em Mariana, viu, né, tudo aquilo que aconteceu lá, aquela tragédia ambiental. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. O que tu me diz? Vamos. É interessante porque todo esse cenário relacionado ao direito ambiental, principalmente nesses 2 últimos anos, eles têm nos indicado diversos elementos, principalmente em relação à tal da flexibilização das leis ambientais que foi colocada no ano passado, no início do governo. E interessante que também, no ano passado, nós também tivemos o desastre, né, o rompimento da barragem de Brumadinho, que foi mais um dos grandes desastres, infelizmente. Então, foi talvez o nosso maior desastre trabalhista. Eu costumo dizer que o direito dos desastres ele tem um caráter pedagógico, no sentido de que devemos olhar para esses desastres e pensar o que podemos fazer para que estes não ocorram. Não aprendemos nada com Mariana. Mariana, inclusive, há poucos dias atrás, no dia 5 de novembro, completou 5 anos. E são 5 anos ainda sem reconstrução e sem compensação. Mais recente ainda é a informação de que nós tínhamos, e trabalhamos muito isso em aula, nas aulas de Direito Internacional Privado, falávamos sobre a ação internacional de Mariana. Então, estávamos aí com uma ação também na seara internacional e ela foi suspensa na semana passada. Então, não temos boas notícias em relação a esses casos. O que podemos dizer, né, em relação a Mariana e Brumadinho, é que precisou que nós tivéssemos, então, um segundo desastre, o desastre, né, do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, para que nós, então, pensássemos em evitar as barragens do tipo a montante. Mas esse ano ele também tem sido um tanto quanto complicado e complexo relacionado a outros tipos de desastres. Então, nós poderíamos categorizar os desastres em 3 possibilidades. Desastres como sendo desastres aí naturais,
desastres antropogênicos e desastres mistos. Então, desastres naturais seriam todos aqueles que advêm da natureza. Como é difícil dizer que hoje algo vem só da natureza. A nossa influência, né, professor, enquanto indivíduo no meio ambiente, hoje é algo inegável. Vejam só todos os dados que nós temos relacionados a queimadas, a desmatamentos e o quanto isso tem influenciado, inclusive, na questão do clima. Então, é impossível essa dissociação hoje. Bom, mas temos essa categorização. Desastres antropogênicos, todos aqueles que estão causados, né, pelo ser humano. Então, temos aí, podemos categorizar o que estamos vivendo como um desastre? E é exatamente sobre essa partezinha aqui que depois eu gostaria de dividir com vocês. Nós temos um projeto que foi aprovado aqui pela instituição, um projeto PIBIC, que vai falar sobre a Covid-19 e os desastres biológicos. Então, a possível, né, categorização da Covid, né, como um desastre biológico. E, por fim, nós temos, então, os desastres mistos, que são uma combinação, então, do desastre natural e do desastre antropogênico. Tiveste a oportunidade de, em loco, verificar um desastre ambiental, né, da magnitude que foi o desastre de Mariana. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, professor. O que você viu lá quando você chegou? Como é que foi essa experiência? Eu fui até Mariana em 2018, mais especificamente 20 de setembro eu cheguei lá em Mariana. Toda a experiência para a confecção da tese, para conseguir aí as entrevistas, tanto dos atingidos, quanto do Ministério Público, quanto da Fundação Renova, foi uma experiência muito marcante e que acabou culminando, né? Eu já vim algumas vezes aqui na TV, no livro Vidas Deslocadas. Então, inclusive, essa foto da capa é uma das imagens que eu acabei, então, fotografando de lá. Mariana, em si, não foi afetada com o rompimento da barragem. Quem foi afetado foram as populações vulneráveis, ou seja, todas as populações que viviam no entorno da barragem. Então, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. E aí, professor, tu podes me perguntar quem veio antes, a barragem ou o distrito? O distrito de Bento Rodrigues, que era abaixo, né, da barragem, ele data, né, do século XVIII. Ele tem várias igrejas que são aí de 1800 e estão sendo tombadas. Então, são aspectos bem importantes, né, do distrito. Por quê? Porque essa comunicação da empresa com os atingidos para que os informasse sobre os perigos, sobre os riscos da barragem, foi um dos aspectos levantados pela entrevista. E isso foi unânime, né, em todos eles, em todas as entrevistas. Ninguém foi consultado, ninguém foi informado de que poderia haver algum risco da barragem se romper. Então, o cenário, quando você chega, né, ao distrito de Bento Rodrigues, é um cenário devastador. Confesso que depois de chegar de lá, né, e cheguei aqui em Santa Maria, eu fiquei alguns dias sem conseguir escrever sobre, tentando assimilar tudo que eu tinha vivido e escutado, né, para conseguir transformar em texto. Mas as imagens, de fato, são imagens que chocam, porque a onda, né, o mar de lama, conseguiu derrubar casas de 3 andares. E essas casas de 3 andares, você se choca, porque na avenida principal, você olha, né, para o lado direito e vê uma casa de 2 andares. E eu já tinha ficado emocionada com isso. Fui procurar no Google Maps, a casa tinha 3 andares. Então, nós temos falhas em todas as fases da gestão, né, circular do risco. Não Sim. foi pensado em nenhum momento em prevenção. Agora, interessante o despreparo sistêmico para o enfrentamento disso, inclusive sob o ponto de vista da reparabilidade. Porque, como tu mesmo disseste,
né? Não houve indenização nenhuma ainda para nenhuma das famílias que foram afetadas, processo suspenso, como nós temos dificuldade no Brasil no enfrentamento desse tipo de questão. Por várias razões, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre esse grupo de pesquisa que tens aqui na UFN. Mencionaste antes, não foi, Franciele? Então, esse grupo de estudos, né, chamado Direito dos Desastres e Covid-19, ele foi formado, né, em razão de um projeto que foi aprovado, intitulado A Covid-19 como um desastre biológico, uma análise sobre a natureza jurídica do desastre e seus impactos na cidade de Santa Maria. Então, esse grupo de estudos, né, que veio, né, teve a origem do projeto, ele busca identificar a natureza jurídica da pandemia da Covid-19, analisando esses possíveis impactos e consequências decorrentes dessa verificação. Mas, principalmente, ele vai ter como objetivo específico, claro, identificar a natureza jurídica da pandemia, analisar os possíveis impactos e averiguar de que forma poderia ser aplicado o ciclo de gestão socioambiental da pandemia da Covid-19 em Santa Maria. Então, muito citado, e é o que a OMS tem afirmado até o momento, de que a primeira hipótese seria de que a Covid-19 seria oriunda de, então, uma zoonose, seria uma doença zoonótica. E é interessante porque agora, nas nossas reuniões quinzenais do grupo de estudos, tem mais aí de 17 participantes, nós temos nos reunido, né, com o auxílio das novas tecnologias. Agora, ainda no início, estamos apresentando ao grupo todos esses elementos, né, importantes e necessários para descobrir o que é um desastre, para então categorizá-lo como um desastre biológico, e é através dessa hipótese da OMS, então, como a Covid-19, uma doença zoonótica, é que a gente, então, vai analisar. É interessante que vários artigos científicos, professor Cristiano, mencionam sobre essa possibilidade de pandemias, de várias doenças zoonóticas, de fato, se tornarem pandemias, né? Artigos da Nature, da Science, vão falar, inclusive, da relação entre a perda da biodiversidade, do habitat, né, que vai aumentar a estrutura genética de espécies hospedeiras e vai alterar a distribuição espacial dessa diversidade genética. E aí é que acontecem, né, essas epidemias ou essas, né, pandemias com relação à crise da biodiversidade. Então, nós tivemos aqui no Brasil vários exemplos, né, exemplos muito negativos, inclusive, de perdas e mudanças, né, de habitat, de superexploração. E aí vários documentos vão indicar que isso representa aí 75% das ameaças. Então, vários outros documentos, documentos da ONU, vão falar que essa redução dos ecossistemas e, consequentemente, da biodiversidade, vão resultar em doenças zoonóticas ou zoonoses. Então, como classificar a pandemia da Covid-19 como um desastre biológico? A gente vai ter que fazer uma adaptação, né, e verificar, bom, quantas pessoas foram atingidas, quantas vítimas nós tivemos. E aí, em todas essas categorias, eu posso afirmar para o senhor, nós temos aí a Covid-19 como sendo um desastre biológico. Mas, é claro, nós queremos que os nossos estudantes também cheguem a essa conclusão. Professora, lamentavelmente não temos mais tempo, mas eu queria agradecer profundamente tua presença, o aceite do convite em participar aqui do nosso programa, te dizer que as portas do estúdio estão sempre abertas para ti e te parabenizar pelo trabalho que vem desenvolvendo brilhantemente junto ao curso de Direito da Universidade Franciscana, ao Laboratório de Extensão. Fica o nosso agradecimento. Muitíssimo obrigado, professor Cristiano. Seu convite é sempre um chamado e estou disponível para as próximas.
Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!